Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar as coordenadas cartesianas no plano. Vamos lá. Primeiro, a definição. Nós vamos ver algumas definições e a primeira delas é o eixo cartesiano. Eixo cartesiano é toda reta orientada com uma origem estabelecida e com um segmento adotado como unitário. Então, aqui nós teríamos um eixo cartesiano orientado, neste caso, para a direita, tudo bem? E aqui nós temos um segmento unitário valendo uma unidade. Segunda definição é a medida algébrica. A medida algébrica de um segmento orientado sobre um eixo E é um número real cujo módulo é o comprimento do segmento e cujo sinal é positivo ou negativo conforme o sentido do segmento. Concorde ou discorde do sentido do eixo. Então, nós podemos ter medidas tanto positivas quanto negativas, dependendo da orientação do eixo. Então, se o eixo está para a direita, quando os números estão crescendo ou estão para a direita, eles são positivos. E quando eles são para a esquerda, seriam decrescentes e serão negativos. Ainda, aqui um exemplo de medida algébrica. Nós temos o segmento AB. AB, ele corresponde a mais 3, porque ele está no mesmo sentido da orientação do nosso eixo. E nós temos aqui CD, que vale menos 3, pois ele está no sentido oposto. Então, essa é a única diferença. Agora, as abscissas ou abscissa. A abscissa de um ponto P sobre um eixo cartesiano é um número real x de P, que a ele corresponde. Então, o eixo das abscissas é o eixo do x. E quando nós falarmos que um ponto de abscissa ou que tem abscissa, significa que nós estamos falando da medida do eixo do x, tá certo? Então, eixo do x ou eixo das abscissas representam as mesmas coisas. Ainda nós temos a ordenada. A ordenada de um ponto P sobre um eixo cartesiano é o número real yp, que a ele corresponde. Então, o eixo do y é o eixo das ordenadas. Falar que um ponto tem ordenada, por exemplo, 3, significa que no eixo y corresponde ao ponto 3, tá certo? Bom, agora nós vamos ver alguns conceitos e o primeiro deles é a distância entre pontos. Neste caso, entre dois pontos. Dados dois pontos A e B, bom, sempre que nós olharmos para um ponto, ele é um par ordenado, o que significa que o primeiro elemento sempre vai ser o x, ou pertencente ao eixo das abscissas. E o segundo elemento sempre será o y, pertencente ao eixo das ordenadas. Então, lembre-se, primeiro x, segundo y. Então, dados dois pontos A e B distintos, para calcularmos a distância entre os pontos A e B, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras na figura. Então, percebam aqui nós temos um ponto A, aqui nós temos o ponto B, e nós queremos saber essa distância. Essa distância nada mais é do que a hipotenusa daquele triângulo retângulo. E nós podemos calcular de acordo com esta equação. Então, a distância entre os pontos será dada por DAB, a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, menos YB menos YA ao quadrado. Então, dados dois pontos, nós conseguimos calcular a distância entre eles. Olha um exemplo. Determinar, no eixo das abscissas, um ponto M, cuja distância até o ponto P seja igual a 5 unidades. Bom, preste atenção. Se este ponto ele está no eixo das abscissas, significa que a ordenada dele é igual a 0. Sempre que um ponto estiver sobre um eixo, seja ele das abscissas ou das ordenadas, o outro eixo será nulo. Então, se esse ponto está no eixo das abscissas, que é um ponto M, ele tem uma abscissa x, que é o que nós queremos achar, e o y, que é a ordenada, será 0. Então, sempre que o ponto estiver sobre um eixo, o outro será negativo. Vamos calcular, então. Nós queremos saber qual é o valor de x para que a distância entre o ponto P e o ponto M seja igual a 5 unidades. Então, aqui está a equação. DAB. DAB é igual. Bom, o XB nós vamos colocar como XM.
E no lugar do XA, eu vou colocar o XP. A mesma coisa do Y, vai ficar YM menos YP. Nós já sabemos que essa distância, ela vai ser igual a 5 unidades. E agora, vamos substituir. XM é x, que é exatamente o que nós queremos achar. XP é igual a 2. Mais YM é 0, menos... Bom, preste atenção aqui, ó. YP é menos 3. Com esse menos de fora, menos com menos, mais. Mais 3. 5 vai ser igual x menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 9. Bom, para nós tirarmos essa raiz, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Como é uma equação, o que eu faço de um lado e faço do outro não altera a minha equação. Então, vai ficar 5 ao quadrado, 25. E essa raiz eu corto com esse quadrado, porque o expoente é igual ao índice. Copio aqui, mais 9. Bom, esse 9 que está mais vai passar para lá menos. Então, vai ficar 25 menos 9 igual a x menos 2 ao quadrado. Bom, 25 menos 9 é igual a 16. Você até poderia desenvolver esse parênteses aqui, ó, x menos 2 ao quadrado, por trinômio quadrado perfeito. Mas é mais fácil nós fazermos assim. Para tirar o quadrado daqui, nós precisamos colocar do outro lado mais ou menos raiz. Então, vai ficar assim, ó, x menos 2 é igual mais ou menos a raiz de 16. Lembrando que você deve colocar esse mais ou menos, porque se é um expoente par, ou se nós temos um ao quadrado, nós temos que ter duas respostas. Se você não colocar mais ou menos, a resposta vai estar errada. Então, nós temos aqui que x menos 2 é igual a mais ou menos 4. E agora, nós vamos dividir a resposta em duas. Então, nós temos que x menos 2 é igual a 4 positivo, ou x menos 2 é igual a menos 4. Né? Então, essas vão ser as respostas. Daqui, nós temos 4 mais 2, que é igual a 6. E daqui, nós temos menos 4 mais 2, que é igual a menos 2. Então, este ponto M pode ter duas possibilidades. A primeira seria 6 e 0. E a segunda seria menos 2 e 0. Então, essa é a resposta. Este ponto M pode ser qualquer um desses pontos, ou 6 e 0, ou menos 2 e 0, e ele vai atender à condição do problema, tá certo? Bom, agora nós vamos ver o conceito de ponto médio. Dados dois pontos A e B, com A diferente de B, as coordenadas do ponto médio, M, são obtidas aplicando seu teorema de Tales na figura abaixo. Então, se você observar essa figura, nós temos um triângulo retângulo e nós temos retas paralelas ao eixo do x. Pelo teorema de Tales, nós conseguimos achar o ponto médio. Então, aqui nós temos, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto médio, que é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, aqui, ó, essa parte é igual a essa parte. Então, ponto médio é o ponto que está exatamente no meio e divide o segmento em dois segmentos iguais. A equação, então, o ponto médio será dado por xa mais xb dividido por 2, ya mais yb dividido por 2. Então, esse é o ponto médio de dois pontos. Vamos ver um exemplo. Dados os pontos A e B, determinar as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então, é só nós substituirmos, lembrando que esse aqui vai ser o xa e esse o ya, e aqui nós temos xb e yb. Agora, é só nós substituirmos. Vamos lá. Eu vou colocar assim, ó, xm. Xm será igual a xa mais xb
dividido por 2. XA é menos 3, XB é 7. Menos 3 mais 7, 4. E 4 dividido por 2, 2. Agora, vamos achar o YM, que vai ser YA mais YB dividido por 2. YA igual a 6, YB igual a menos 1. Bom, mais com menos, menos. 6 menos 1, 5. 5 meios. Nós podemos deixar em forma de fração mesmo, mas se você preferir, pode colocar como 2,5. Portanto, esses 3 pontinhos significam portanto, o ponto médio será 2 e 5 meios. Então, este é o ponto médio dos pontos A e B. Bastante simples. Agora, nós vamos ver a área de um triângulo. Consideremos o triângulo de vértices A, B e C. A área do triângulo ABC vale. Então, se for dadas as coordenadas desse triângulo, ou seja, as coordenadas dos vértices do triângulo pelos pontos A, B, C, nós podemos calcular a área desse triângulo por meio de 1 sobre 2, ou a metade do módulo do determinante. O determinante vai ser essa matriz aqui, ó. Por coluna, nós temos XA, XB, XC. Depois, YA, YB e YC. E o número 1 preenchendo a terceira coluna. E nós resolvemos o determinante como de ordem 3, copiando as duas primeiras colunas, que é a maneira mais fácil de resolver. Então, sempre que você tiver as coordenadas cartesianas dos vértices de um triângulo, nós vamos achar a área desta forma. Então, olha o exemplo. Determinar a área do triângulo de vértices A, B e C. Lembrando, então, XA, YA, XB, YB, XC, YC. Então, a primeira coisa que nós vamos achar é o determinante dessa matriz. Na primeira coluna, nós vamos colocar os termos do x, ou os elementos dos x, que vai ser 2, 7 e 3. Agora, nós vamos colocar todos do y. 5, 1, menos 4. E na terceira coluna, nós vamos preencher com o número 1. Agora, nós copiamos as duas primeiras colunas. Se você tiver um pouco de dúvida a respeito dos determinantes de matrizes, nós temos uma aula a respeito deste assunto. Vamos lá, nós vamos multiplicar 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 7, 7. 7 vezes menos 4, menos 28. Agora, vamos fazer a volta trocando o sinal. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 1, 35. Troca o sinal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 4, menos 8. Troca o sinal. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Troca o sinal. Então, daqui nós temos, fazendo a soma, 2 mais 15 menos 28 menos 35 mais 8 menos 3, nós temos que o determinante será igual a menos 41. Logo, a área do triângulo será dado por 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Então, a área do triângulo será 1 sobre 2 vezes o módulo de menos 41 é igual a 41. Lembrando que módulo corresponde ao valor absoluto do número. Então, é o quanto ele representa sem o sinal. Então, se é menos 41, o módulo será 41. Então, a área do triângulo será 41 sobre 2 unidades quadradas. Se fosse dado qual a unidade, nós colocaríamos metros quadrados ou centímetros quadrados. Então, essa é a resposta da área deste triângulo. Agora, a condição de alinhamento. A condição necessária e suficiente para que 3 pontos A, B e C sejam alinhados é que seja nulo o determinante. Então,
dados 3 pontos, da mesma forma como nós achamos a área do triângulo, na primeira coluna o x, na segunda coluna o y, na terceira coluna número 1. Se nós fizermos esse determinante e o determinante for nulo, significa que esses 3 pontos estão alinhados. Então, essa é a condição suficiente para ter o alinhamento de 3 pontos. O exemplo: dados os pontos A, B e C, determinar x para que os pontos sejam colineares. Colineares significam que eles estão na mesma linha, logo, eles são alinhados, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos que achar o determinante. Copiando, então, primeiro os x, ou os elementos das abscissas. E na segunda coluna, o y. Então, vai ser 5, 8, 9 meios. Você pode deixar em forma de fração ou você pode colocar em número decimal. Eu vou deixar em fração mesmo. Preenchendo com o número 1. E agora, nós vamos copiar as duas primeiras colunas. Bom, vamos, então, resolver o determinante. X vezes 8, 8x vezes 1, 8x. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 9 meios vai ser igual. Nós vamos multiplicar em linha. 3 vezes 9, 27 sobre 2, ou 27 meios. Agora, nós vamos fazer a volta. 5 vezes menos 3, menos 15 vezes 1, menos 15, passa com o sinal trocado. X vezes 1x vezes 9 meios, trocando o sinal, menos 9 meios de x. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 4, 32. Troca o sinal. Bom, nós sabemos que esse determinante para que os pontos sejam colineares tem que ser igual a 0. Para facilitar os nossos cálculos, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então, vai ficar assim, ó. 8 vezes 2, 16, mais 40. Bom, 27 meios vezes 2 vai ficar 27. Mais 30, menos 9x, menos 64, igual a 0. Bom, somando 16x menos 9x, nós teremos 7x. Somando os números e passando para o outro lado com o sinal trocado, nós teremos 21. Aqui nós temos que x será igual a 21 sobre 7, logo, x será igual a 3. Então, para que estes 3 pontos sejam colineares, ou seja, estejam na mesma linha, o x do ponto A deve ser igual a 3. Tudo bem? Bom, vamos resolver então alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro, determinar o ponto P distante 10 unidades do ponto A, com abscissa igual a 3. Bom, a abscissa, lembrando, que é o x. Então, nós vamos chamar esse ponto P. A abscissa dele é igual a 3. E o que nós precisamos, então, é do y. Nós temos o ponto A e nós temos a distância entre eles. Então, vamos escrever. A distância de A ao ponto P será igual a xp menos xa ao quadrado mais yp menos ya ao quadrado. Nós já sabemos que essa distância é igual a 10. Vamos substituir. xp é igual a 3, xa é igual a menos 3. Já tem esse menos da equação. Menos com menos, mais. Então, cuidado com o sinal. Yp é o que nós queremos e ya é igual a 6 ao quadrado. Bom, arrumando aqui, nós temos 3 mais 3 é igual a 6. E 6 ao quadrado é 36. Copio. Bom, para tirar essa raiz aqui, nós vamos elevar os dois lados ao quadrado.
Lembrando que o que eu faço de um lado da equação e do outro não altera. Então, 10 ao quadrado, 100. Esse quadrado aqui corta com essa raiz. Então, vai ficar 36 mais y menos 6 ao quadrado. Eu vou passar o 36 subtraindo. E nós teremos y menos 6 ao quadrado. Bom, daqui nós temos que y menos 6 ao quadrado será igual a 64. Para tirarmos esse quadrado, nós vamos colocar mais ou menos raiz do outro lado. Então, vai ficar y menos 6 é igual a mais ou menos raiz de 64. Não se esqueça do mais ou menos, senão dá tudo errado. Y menos 6 é igual a mais ou menos 8. Agora, nós temos duas respostas e vamos resolvê-las. Então, y menos 6 igual a mais 8, y menos 6 igual a menos 8. Daqui, nós temos que y será igual a 8 mais 6, que é igual a 14, e y igual a menos 8 mais 6, que é igual a menos 2. Então, como resposta, eu vou colocar aqui embaixo. Portanto, então, esses 3 pontinhos representam portanto. O ponto P pode ser 3 e menos 2, ou 3 e 14. Esta é a resposta desse exercício. O ponto P, então, 3 e menos 2, ou 3 e 14. Tudo bem? Segundo, se 2 e 5 é o ponto médio do segmento de extremos 5y e x, 7, então o valor de x mais y é igual. Bom, já nos foi dado o ponto médio. Nós temos aqui o que nós vamos chamar de ponto A e aqui de ponto B. Então, é só nós facilmente conseguimos achar. Então, vamos resolver. Aqui eu vou chamar, então, de XA e aqui de YA. Aqui de XB e aqui de YB. Bom, XM é igual a XA mais XB dividido por 2. Aqui nós temos XM e aqui nós temos o YM. Bom, XM, então, é igual a 2. XA é igual a 5 e XB é o que nós queremos, dividido por 2. Esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. 2 vezes 2, 4, igual a 5 mais x. Daqui nós temos que 4 menos 5 é igual a x, logo, x igual a menos 1. Da mesma forma, nós vamos fazer com o y. YM é igual a YA mais YB dividido por 2. YM nós sabemos que é 5. YA é o que nós queremos. YB igual a 7, todo mundo dividido por 2. Da mesma forma, esse 2 vai passar multiplicando. 2 vezes 5, 10. Y mais 7. Bom, o 7 passa subtraindo. Assim, y é igual a 3. Então, nós temos que x é menos 1 e y igual a 3. Nós queremos o valor de x mais y. X menos 1. Y igual a 3. Menos 1 mais 3, 2. Logo, alternativa B. Por fim, determinar a área do triângulo A, B e C. Bom, nós temos aqui as coordenadas dos vértices A,
B e C. Lembrando que aqui é XA, aqui é YA. XB, YB, XC, YC. Por meio do determinante, nós conseguimos achar a área deste triângulo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o determinante. Na primeira coluna, nós vamos colocar as abscissas. Então, tudo que é x. 1, 4 e 6. Na segunda coluna, nós vamos colocar o y. 3, 7 e 5. Na terceira coluna, nós vamos colocar número 1. Copiando as duas primeiras colunas, nós temos. Bom, vamos encontrar o determinante. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 5, 20. Agora, vamos fazer a volta. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1, 12. Muda o sinal. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Muda o sinal. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 6, 42. Muda o sinal. Bom, fazendo essa soma, 7 mais 18 mais 20 menos 12 menos 5 menos 42 é igual a menos 14. Bom, a área do triângulo é igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Logo, a área do triângulo será 1 sobre 2 vezes o módulo de menos 14 é igual a 14. Assim, a área do triângulo será 1 vezes 14, 14, dividido por 2, 7. 7 unidades de área. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos as coordenadas cartesianas, vimos distância entre dois pontos, ponto médio e a área de um triângulo dados os vértices. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.